Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou continuar a aula, então, do ponto que eu parei. Vou continuar meus 15 minutos, que eu estendi, tá? Não ia ser tudo isso que eu ia dar. Eu vou falar um pouco mais sobre alguns acontecimentos na vida dela, né? Então nós terminamos com a conquista de Orleans. Eu tinha comentado com vocês, só antes esclarecendo aquele problema de data que deu, a Dona Ivone perguntou a respeito aí do tempo que ela... do ano, né? Da permanência dela em Poitiers para fazer aquela averiguação. Eu tinha falado 3 semanas, a Dona Ivone perguntou 3 meses, então eram 3 semanas e eu errei o mês. O mês era março, né? Para um disléxico em francês, começa com M, tem A seguido, é a mesma coisa, maio, março, junho, julho, né? Tudo a mesma coisa. Então ela foi encontrar o rei em março, as datas não são precisas, o que é mais preciso é a tomada de Orleans em maio mesmo. Então o primeiro grande triunfo dela, ela tem no mês de maio. É 8, né? É 6 de maio, agora eu preciso averiguar aqui, que eu também não lembro, é 6 ou 8 de maio. E ela tem esse triunfo da libertação de Orleans, e ela, em seguida, ela vai partir. O ano, tá, é 1429. Ela vai, o período de permanência dela na frente desses combates vai ser o ano de 1429 até o ano de 1430. Em 30 ela é presa e em 31 ela morre, né? Então são esses 3 anos, 29, 30 e 31. 1429, 1430 e 1431. Bom, voltando. Então ela vai tomar o Loire. O Loire tomar Orleans. Orleans era a chave do rio Loire, era uma cidade bastante importante, e ela, com isso, né, com essa tomada de Orleans, ela garante que os franceses não terminem aquilo que eles tinham começado, que era tomar toda a bacia do Loire. Eles já estavam em possessão de várias cidades, e para isso continuar era relativamente fácil. Vocês notem, aqui está Chinon, onde o rei estava. Então os ingleses tomando diretamente Orleans, o rei teria até que sair desse lugar, né? Isso a gente vai ter um jogo de xadrez aqui, onde o rei estava em xeque-mate, acuado, correndo para as últimas casas que ele tinha e não tinha o que fazer. E ela vai ter essa impressionante vitória em Orleans. De fato é 8, Laurinha. É feriado em Orleans até hoje. Então eles fazem a festa da cidade, eu não sabia se era 6 ou 8, é 8. Então, até hoje, eles repetem a mesma festa desde o dia que ela tomou, né? Sem interrupção. Então, Santa Joana, depois de tomar Orleans, com bastante rapidez, ela vai até, aqui ó, tomada de Orleans, aqui está 7 de maio, quando ela entra, depois ela vai ter a batalha, tá? Depois disso, de tomar Orleans, ela vai para Loches. Por quê? Porque o rei tinha se retirado para lá, tá? Para um outro castelo. E pergunta para o rei, fala, olha, eu fiz o meu milagre, lembra ela havia dito, né? Me levem a Orleans e pedem para ela um sinal. E ela diz, me levem para Orleans e vocês vão ver o meu sinal. Então ela vai para Orleans, ela liberta a cidade, que estava sitiada há tantos meses, com uma rapidez enorme, né? Muito grande mesmo, em poucos dias. Ela liberta, desde outubro a cidade estava sitiada. Ela liberta com uma rapidez enorme, e aí então ela fala com o rei.
a frase dela, né? Vós, Delfim, ela sempre vai chamar ele de Delfim. Só quando ele vira rei, de fato, os outros já chamavam ele de rei, é que ela o chama de rei. Vós, nobre Delfim, não tomai conselho por tanto tempo, mas venhais o mais rápido possível a Reims, para receber a digna coroa. Então, o outro objetivo dela era coroar o rei Reims. Ela tinha cumprido o primeiro, ela queria logo cumprir o segundo, porque isso é necessário para assegurar de vez a autoridade dele sobre a França. Só que ele tem um monte de reticências, né? É engraçado, Carlos VII ele vai ter sempre um pé atrás, ele vai ser muito tardo para tomar as diretrizes dela, ele não vai acatar isso. Então ele fica hesitante. Isso, o que ela faz então? Ela resolve abrir caminho para Reims, porque ele coloca ele e o conselho dele, que muitos eram contra elas, como, né, o rei se submeter a uma mulher, o rei e nós temos que ouvir os conselhos dessa mulher, temos que agir como ela diz. Então eles ficam muito contra ela, muito, o conselho em geral, ele não via Santa Joana com bons olhos. Então eles dão um monte de poréns e de sês na cabeça do rei, e ele acaba dizendo, não, mas eu vou ter que, vou ter que enfrentar, atravessar o território inglês todinho para chegar a Reims. Era uma jornada, era em território inglês até Paris. Paris estava tomada pelos franceses, então, e pelos ingleses, e Reims era muito próximo de Paris. Então o rei coloca um monte de reticências. Ela fala, tá bom, tudo bem, né? Mas ela diz, eu durarei 1 ano, dificilmente mais. Nós temos que trabalhar bem. Então ela tinha essa ciência que ela vai ter mais. Vão perguntar várias vezes para ela quando ela ia morrer, se ela sabia. Ela dizia, eu sei tanto quanto vocês quando eu vou morrer, eu sei tanto o que acontece, mas que ela ia durar 1 ano, os combates dela iam durar 1 ano, isso ela sabia. Então ela fala, tudo bem, não quer, e aí ela vai descrever a próxima jornada dela, né? Só que um mapa, então ela sai de Vaucouleurs, vai de Domremy para Vaucouleurs, vai até Chinon, de Chinon para Poitiers, Orleans, e aqui ela vai atacar agora algumas cidades do Rio Loire. Que cidades são essas, né? Então ela vai dar uma segurança para o rei. O rei se sentia frágil de ter só essa ponte no Rio Loire para atravessar, que era a ponte da cidade de Orleans. Ela vai capturar uma extensa área nas proximidades de Orleans. E isso, nessa campanha dela, então se compõe de 5 batalhas. A própria Batalha de Orleans, com o cerco de Orleans. Depois, a Batalha de Jargeau, de Meaux-sur-Loire, Beaugency e a chave de ouro é Patay. Tá? Isso aqui para o rei ficar seguro. Essas cidades estão sublinhadas aqui, né? Então aqui está Orleans, Jargeau, Meaux-sur-Loire, Beaugency. Tá? Patay está para cá. Patay não fica na bacia do Rio Loire. E durante essas batalhas que ela vai ter, vou falar de uma figura, depois eu falo de outras, algumas figuras que vão estar do lado dela depois de Orleans. Uma delas é o Dunois, que é o bastardo de Orleans, que vai permanecer com ela até o fim e ser bastante fiel. Outro é o Duque de Alençon. Esse Duque de Alençon vai ser o principal sustentáculo dela, da alta nobreza. Ele era príncipe de sangue, era primo dos reis, tá? Casado com uma Valois e muito importante, de alta nobreza, porém estava numa situação terrível. Uma pessoa não é santo, tinha lá os seus defeitos que nós percebemos por os próprios relatos dele. Ele é uma das grandes fontes de Santa Joana. Então ele convivia de perto com ela, conviveu até o fim e gostava enormemente dela, e deixou vários e vários relatos do que ela falava, de como ela agia, de como ela era, né? Ele é uma pessoa de extrema coragem. Então o pai dele, a história dele é toda marcada pela Guerra dos 100 Anos. O pai dele, João I, morreu em 1415, na Batalha de Azincourt. O menino tinha 6 anos
e virou duque de Alençon, né? Teve que assumir os encargos do pai. Isso vai marcar ele, vai combater contra os ingleses e a favor da Guerra dos 100 Anos por todo o tempo. Em 1424, ele vai se casar com essa Valois, Isabel de Valois, e no mesmo ano ele é capturado, né? Então mal tinha se casado, ele é capturado. Ele vai ficar preso de 24 até 29. Então ele ficou 5 anos preso. Em 29 se negocia um resgate para ele e se consegue um resgate fabuloso, que ele vai pagar muito. Ele vai perder várias possessões dele e fica, dizem, praticamente na penúria, né? Ele é obrigado a dar muito. Depois, com a guerra, ele vai recuperar isso. Quando ele volta em 29, ele ouve falar de Santa Joana. Então ele tinha vários motivos para não se aventurar. Tinha casado, foi preso, voltou, tinha acabado de chegar, ele ouve falar de Santa Joana. Ele tinha vários motivos para não combater, para tentar reorganizar o caos que tinha virado a vida dele. E o que ele faz? Ele vai atrás de Santa Joana e oferece para lutar ao lado dela. Ela gostava muito dele, chamava ele sempre de o bom duque, né? Que ele era bastante valoroso. Quando ela vai lutar ao lado dele, tá? A mulher dele pede, pelo amor de Deus, para não levá-lo, né? Não, mas você vai levar o meu marido. Eles estavam no castelo do duque, encontra o Santa Joana d'Arc e ela pede, mas você vai levar o meu marido. Ela tinha acabado de casar, ele foi embora, ele chegou de novo, ela ia levar, e depois ela pensava, vou pedir outro resgate por ele, nós não temos como pagar, né? E ela diz para a esposa dele, fica tranquila, eu trarei ele de volta vivo, né? Sem problemas, melhor do que ele já era, né? Eu vou trazer ele melhor do que ele já era. E isso, de fato, ele mesmo conta que e não só ele, mas outra série de generais vão adquirir vários hábitos que eles não tinham, cristãos, ficando do lado de Santa Joana d'Arc. Então, uma das coisas que ele vai falar é que ele blasfemava, e Santa Joana d'Arc ficava bastante brava, e ele vai abandonar esses costumes. Então ele vai voltar muito melhor das campanhas com ela. E eles vão atacar Jargeau. Em Jargeau ele vai ser uma peça importante. Em Jargeau, que era uma cidade, então todas as cidades, essas 3 cidades que eu falei para vocês, as 4 com Orleans, né? Orleans, Jargeau, Beaugency e Mont-sur-Loire, elas são o quê? São pontes pelo rio Loire. Santa Joana d'Arc queria dar pro rei uma passagem confortável. Você não tem uma passagem, não tem só Orleans. O senhor tem 4 passagens, né? 4 grandes passagens, uma na sequência da outra, no rio Loire. Então isso era uma estratégia dela que vai ser bastante importante. Em Jargeau ela tinha minoria. Então eles eram 600 lanças, quer dizer, eram pouquíssimos, contra 5 mil ingleses. Uma coisa que dava medo em todo mundo. Até nesse duque corajoso. Tá? O duque de Suffolk, inglês, ele guardava a cidade. Então o duque de Alençon, eles chegaram na cidade, os 600 contra os 5 mil que tinha dentro, e ela disse, a gente tem que atacar. Foi 11 e 12 de junho. Vocês notem, logo depois, né, menos de um mês depois, um pouquinho mais de um mês depois, ela já vai organizar o próximo ataque da próxima cidade, no mesmo ano. E aí ela vai fazer, porque ela vai para Loches e volta e já ataca. Ela não parava. Ela queria sempre fazer os ataques um na sequência do outro. Então ela pede para o duque de Alençon atacar. Ele hesita, né? Ele falou, nossa, mas será, né? A gente mal chegou aqui, a gente vai atacar, não se faz sítio, né? Primeiro eles não tinham força para sitiar, né? Mas numa cidade que tinha muralhas, uma cidade que tinha defesa, a tática era sitiar, deixar a cidade enfraquecer e depois atacar. E Santa Joana fala para ele atacar, né? Então, ele vai dizer para ela, não tenha dúvida, a hora é pronta quando Deus quer, né? Então, ela vai dizer para ele que ele não tivesse resistência para atacar. Ela vai dizer, haja e Deus agirá, né? Não espere
não espera a ocasião ser favorável do ponto de vista humano. Então ele vai atacar, né? Antes ela relata também, que ela diz para ele relata: ah, gentil duque, tens medo? Não sabe que prometi a tua esposa lhe trazer são e salvo? E ele conta que no meio da batalha, ele estava num lugar, o pessoal de Jargó, os ingleses tinham uma artilharia com catapultas. Nessa época, a Guerra dos 100 Anos, a primeira guerra onde já se usava pólvora, tá? Então eles vão ter artilharia, canhões também. Os canhões eram mais perigosos para quem atacava do que para quem jogava, porque era um negócio de metal com um monte de pólvora que se punha no fundo, se punha uma bola na frente e se acendia um pavio. E não raro, né, o tiro saía pela culatra, quer dizer, explodia a pólvora pelo pavio e acabava matando quem estava atirando. E quando conseguia atingir os seus objetivos, o que aquilo fazia era exatamente o que uma balistra ou uma catapulta fazia, que era jogar uma grande bola de pedra. E o duque estava num lugar desses, na frente da cidade, e Santo Agionas chega perto dele e fala: bom duque, melhor o senhor sair daí. Aí ele pergunta: mas por quê? Se o senhor ficar aí, o senhor vai morrer. Então ele não discute muito, né? Ele vai um pouco para o lado e sai. Na sequência, toma o lugar dele um outro nobre. E em pouquíssimos minutos, né, coisa de 3 minutos, vem uma bala diretamente contra o nobre, ele cai no chão morto. Era um nobre de alta nobreza também. Então ele fica impressionado, né, e fica percebendo, a coragem dele volta, tá? Porque ele fala: puxa, eu vou voltar então, o que ela está dizendo é verdade, eu não vou morrer. Então ele vai ter sempre muita coragem para combater. Nessa batalha, contra toda expectativa, eles vão conseguir atacar, tomar a cidade e matar mais de 1.100 ingleses. Eles que eram 600. As perdas francesas vão ser pequenas e eles tomam a cidade de Jargó. Então vai ser uma vitória também impressionante, tá? Aqui ele descreve, né, o ataque dela. Joana partiu para o assalto e eu com ela. Joana subiu numa escada, levando na mão o estandarte. Joana e o estandarte foram atingidos por uma pedra que caiu sobre seu elmo. O impacto jogou ela por terra. Ela se levantou e disse aos homens de armas: amigos, amigos, subi. Nosso Senhor condenou os ingleses. Nessa hora eles são nossos. Tede muita coragem. E Jargó foi tomada em 1 hora. Tá? Então, pouquíssimo tempo, e depois dela ser ferida, jogaram uma pedra no capacete dela. Ela caiu, pensando: não, agora a gente perdeu tudo. Ela retoma a coragem e sobe. E eles partem para a próxima cidade. Na verdade, eles vão para Orleans. No dia 13 tem uma festa em Orleans, e nessa festa estava todo mundo feliz, né? Nossa, tomamos mais uma cidade. E agora o que a gente vai fazer, né? Quais são os planos para os próximos meses? Próximos meses, ela diz, a gente vai movendo as suas tropas para Mont-sur-Loire amanhã. Então, no dia 14, eles vão para Mont-sur-Loire e no dia 15, eles vão atacar. E vão ter outra vitória fulminante, tá? Então, em 3 dias, eles conquistaram 2 cidades. Tudo que os franceses não tinham feito nas últimas guerras dos 100 anos. Isso começa a dar um pavor enorme para os ingleses. Ela foi para Orleans, venceu. Ela vai para Jargó, ela venceu. Ela vai para Mont-sur-Loire, ela venceu. Então eles ficam amedrontadíssimos. E o Talbot e os duques ingleses, a nobreza inglesa, começa a armar um grande exército para pegá-la. Esse exército, depois eu vou falar mais, mas ele vai contar com uma ampla adesão da nobreza inglesa e também de víveres, de tudo mais, né? Eles vão procurar fazer o exército para barrá-la, tá? Porque essas vitórias eram excessivas. Aqui, né, tem o mapa das vitórias. Então, Orleans, Jargó, Meaux, e aí ela vai para Beaugency, né? Em Beaugency, tá? Outra bela ponte, né? Ela vai se juntar lá o conde de Richmond. Richmond fica na Inglaterra, mas ele, na verdade, ele era duque da Bretanha, tinha esse título por herança paterna, que vai ser rapidamente negado para os ingleses. Ele era já bastante velho e
tinha problemas com o rei, com o próprio rei da França, Carlos VII, por conta de jogo de poder, né? Então ele não estava completamente do lado do rei por conta dos ministros que cercavam o rei. Tinha um temperamento absurdamente ruim, né? Então ninguém aguentava ficar muito perto dele, mas ele era condestável da França. Isso vai ser uma ajuda considerável para Santa Joana. Condestável da França, que título é esse? Ele era o ministro da guerra, ele era o chefe das tropas do rei. Então, como ele estava, isso aqui até foi providencial, como ele estava de maus amores com o rei e com os ministros do rei, mas ele era o condestável, ele era o exército da França. Eles não gostam dela? Atrás dela que eu vou. Então ele vai atrás dela. Chegando, né, perto dela, porque ele pergunta se ela queria ajuda dele, e ela fala que ele venha. Tá? O Duque de Alençon fica receoso, porque ele diz, puxa, nós vamos aceitar a ajuda de alguém que não está em plena união com o rei, mas ela pede que ele venha. E aí ele fala para ela, né, Joana, me disseram que gostaria que eu lutasse. Se sois de Deus, não temo nada, pois Deus conhece minha boa vontade. Se sois do diabo, então a temo menos ainda. Então ela dá uma bela risada, né? Ela acha engraçado o jeito dele falar, quer dizer, se é do diabo, aí que eu não tenho medo do diabo mesmo. E ela diz que ele era muito bem-vindo, que ele podia combater nas tropas dela. Então o exército dela vai crescendo, igual uma bola de neve. De todos os lados, quando aumentam as vitórias dela, vão vindo nobres, vão vindo cavaleiros, e ela vai ficar com um grande exército mesmo. Esse exército que ia ser impossível o rei formar, porque o rei não tinha mais nem recursos financeiros para custear, para pedir. As pessoas vinham à sua custa? As pessoas vinham à sua custa. Alguma coisa, o exército francês, o exército inglês, era quase que inteiramente composto de mercenários, pagos a soldo pelo rei da Inglaterra. O exército francês, ele dependia da nobreza, era nos moldes feudais. Só que esses nobres, eles deviam uma certa quantidade de dias de batalhas para o rei. Agora eu não lembro, mas era uma coisa entre 30 e 60 dias por ano. Não mais que isso, entre o tempo de deslocamento e o tempo de fim. Era, eu saí das minhas terras tal dia, eu volto tal dia. Então era muito pouco. O rei, nas outras batalhas, eles tinham alguns escoceses e genoveses, principalmente, que eram pagos a soldo. Que eram soldados. Eram soldados, eram todos soldados. Aquele brusque do hino era Isso, mas muitos deles vão ficar por uma certa fidelidade. Santa Joana vai congregar todo mundo. Para ela, todo mundo trabalhava de graça. Para ela, todo mundo as pessoas não se importavam com o tempo. As batalhas medievais todas, elas, por causa disso, elas eram todas a conta-gotas. Então, a Guerra dos 100 Anos teve poucas batalhas, apesar de ter 100 anos, 116 anos de guerra. Aqui na fase de Santa Joana a mais intensa de todas, com as batalhas, esse período principalmente, as batalhas se sucediam com muita rapidez. Então ele outras pessoas que vão ser apoio enorme dela, que merece falar, esse Jean Poton de Xantrailles, que era Xantrailles, que era um jovem, né, na época da tomada de Orleans, e que vai gostar enormemente dela. Ele era de pequena nobreza, vai ser sempre um sustentáculo para ela, e vai ser o único que tentou alguma coisa quando ele foi preso. Ele vai, todos vão lamentar, todos esses que a circundavam vão lamentar, mas por certas circunstâncias não vão poder fazer nada. O Duque de Alençon, por exemplo, quando Santa Joana foi presa, ele chorou enormemente, né, e procurou até fazer alguma coisa. Esse vai fazer um exército e vai para Compiègne, tá, para libertar Santa Joana, e consegue tomar Compiègne, consegue pegar tudo, só cometeu um erro. Santa Joana não estava mais em Compiègne. Então, quando ele chega lá, ele percebe que ele já tomava a cidade, ele lutou, ele pegou, só que elas já tinham tirado ela de lá, ela já estava em Rouen.
né? Então mas vai ser o único que vai se manifestar assim efetivamente. O outro é Laïr, o nome dele é Aira, né? O sobrenome dele, Etienne de Vignolle, já dá a entender um pouco do caráter dele. Ele era bastante colérico, né? E vai ser responsável por vitórias grandes de Santa Joana d'Arc. E adotou bastante o modo de guerra dela. Qual que era o modo de guerra dela? Quais eram as táticas dela? Confissão, comunhão e rezar antes da batalha. Tá? Então era uma pessoa que depois da Guerra dos 100 Anos se distinguia por isso. E as pessoas ficavam edificadas de ver como que ele conduzia a batalha. E aí a gente vai ter a Batalha de Patay. Tá? Eles vão tomar Beaugency, né? Montsoulard, e aí eles vão partir para Patay. Patay é um pouco mais, em 15 de junho eles vão tomar Meaux, e Patay vai ser 18 de junho, na sequência. Quando eles estavam em Beaugency, eles perguntam para Santa Joana d'Arc: e agora? O que a gente vai fazer? Né? Porque eles ouvem falar do grande exército inglês que estava se formando para combatê-la. Então eles perguntam: o que a gente vai fazer? Tem um grande exército vindo nos combater. Todo esse tempo, esses dias, o exército dela se fortalece muito, tá? Passa de 600 lanças, que é a invasão de Jargeau, para 5 mil homens. Então é exatamente uma bola de neve. E aí Santa Joana dá a seguinte ordem, né? Arrumem todas boas esporas. Então essa liderança que cercava ela pergunta: o que dizeis, né? Agora a gente vai fugir? Espora para correr, para fugir? E aí ela responde: não, nós venceremos os ingleses, mas de tal maneira que teremos que correr atrás deles. Então vocês arrumem as boas esporas. Eles tinham um receio, tá? E ela diz: em nome de Deus, é preciso combatê-los. Ainda que eles estejam em posição tão alta quanto as nuvens, nós os derrotaremos, porque Deus nos envia para que os castiguemos. Então eles tinham receio porque eles nunca tinham vencido os ingleses na Guerra dos 100 Anos, nunca tinham vencido os franceses, nunca tinham vencido os ingleses numa batalha campal. Todas as batalhas, o período que a França ganhou da Inglaterra foi o período do Bertrand e do Guesclin, que era um nobre de pequena nobreza da Bretanha, e que vai... Ele vai se tornar condestável. Ele era o único não rei que está enterrado em Saint-Denis. Porque ele era muito baixinho, né? É engraçado a tumba dele. As tumbas do rei de Saint-Denis, elas têm 2 tipos de tumbas. Tem os gisans, que são os jazentes normais, de corpo inteiro, e tem os jazentes que eles colocavam os órgãos, que eles não tinham a pessoa e colocavam os órgãos. Quando eles colocavam os órgãos, eles fazem o jazente menor, o gisant menor, e colocam um saquinho da pessoa segurando, para indicar que segurava alguma membro interno deles, né, algum órgão deles. E aí é fácil de identificar. Os que são pequenos têm o saquinho. O dele é pequeno e não tem nada, porque ele era muito pequeno. Então era feito do tamanho real dele. Ele era muito pequenininho e foi um colosso na Guerra dos 100 Anos. Ele tem uma oração muito bonita, né? Eu não conheço. Qual a tática dele? A tática dele foi a tática de guerrilhas. Então ele vai procurar atacar, não diretamente. Os franceses estavam perdendo por isso. Do Guesclin vai procurar a tática de guerrilhas. Depois que ele morre, depois que a guerra continua sem ele, a França volta a ter as derrotas. A mais tremenda de todas é a Azincourt, que é uma grande batalha campal. Então a França nunca tinha ganhado uma batalha dos ingleses. E por isso os cavaleiros de Santa Joana falaram: mas nós vamos combatê-lo? Quer dizer, uma coisa é tomar cidades, uma coisa é conquistar essas pontes. Nós vamos os enfrentar numa batalha campal, como sempre. E ela fala: o rei terá hoje a maior vitória que jamais teve. Me disse meu conselho, o conselho eram os santos do céu, que falavam com ela, que eles são todos nossos. Então eles vão com essa disposição para a batalha, tá? Em Patay, que fica aqui para cima, tá vendo? Aqui ele abriu o caminho. A cidade, ela não tem importância nenhuma.
né? A cidade de papel é uma cidade sem importância. É que toda batalha grande, Stalingrado não, um exemplo mau. Por exemplo, Austerlitz, ela toma o nome da cidade mais importante que tem por perto. Aqui é o caso, a batalha não foi lá, mas foi num campo vizinho, que eram justamente batalhas campais. E o que vai acontecer nessa batalha? Então os ingleses tinham se preparado, né, para dar o troco. Eles vão contar com a alta nobreza, entre eles o Sir John de Fast Wolf, tá? O lobo rápido aí, o Talbot, que tinha perdido na Batalha de Orleans, então voltava com a fúria para tomá-la, e o Sir Thomas Scales, que eram importantes nobres da Inglaterra. Eles vão fazer todo um sistema com os mercadores e conseguir muitas e muitas provisões, tá? Vão juntar um número de soldados perto de 5.000 homens. Santa Joana, por outro lado, aqui está errado o número, ela vai ter 1.500 homens, mas eu não falei agora mesmo que ela já tinha juntado 5.000. 1.500 homens vai ser o que ela vai usar, né? Na verdade, o que vai ser usado na batalha. E ela já tinha na retaguarda mais 3.500 homens. Então, do lado dela vão estar Santa Joana, Duque de Alençon, Dunois, Laïr, o Xaintrailles e o Condestável da França. E aí ela volta para o rei, né, procurando fazer com que ele vá para Reims, mas ainda não é suficiente. Ainda ela faz isso por carta, ela tinha que eliminar a Paté do meio do caminho, ela tinha que tirar mais esse obstáculo. E é isso que ela vai fazer, tá? Ela vai enfrentar essa batalha. Infelizmente eu não pus o mapa da batalha, mas depois eu ponho no outro slide. Ela vai enfrentar essa batalha como? Então essa batalha vai ser muito engraçada, porque os ingleses e os franceses sempre havia, antes das batalhas, um momento que os dois exércitos se procuravam, né? Toda a batalha era marcada, é raríssimo uma batalha de surpresa, não havia. As batalhas eram marcadas com hora para acontecer, como eu falei para vocês, normalmente de manhã, para não acabar antes da luz do sol, e é isso que eles vão fazer. E os ingleses, tanto ingleses quanto franceses, mandam exploradores pelo caminho. Esses exploradores, eles serviam, é um termo que vem dos exércitos romanos, para descobrir onde é que estava o exército. Os exploradores franceses procuram, mas não descobrem o exército, tá? Na verdade, eram escoceses que foram mandados. Um pouco depois, eles percebem a presença de um contingente inglês, tá? Que estava numa planície. Essa planície era ladeada por pequenas elevações, né, com um bosque, né, um bosque com mais relva do que árvore. Então tinha um bosque lateral. E no fundo desse bosque, andando no fundo desse bosque, estava lá o exército inglês, bem no fundo. Eles descobrem isso e então o exército francês se posiciona. Santa Joana estava na retaguarda. Quem estava na frente era o Laïr, com 1.500 homens. Ele tinha, sobretudo, a cavalaria dele. Então ele não tinha praticamente infantaria. A infantaria vinha atrás com Santa Joana e ele estava com os cavaleiros. E os franceses, os ingleses usavam essa tática aqui para bater a cavalaria, e foi essa tática que ganhou as outras batalhas, principalmente as em Cour. Então eles punham o grosso contingente deles de arqueiros e punham esses paus pontiagudos, fincados no campo de batalha. Espalhavam por todo lugar antes de chegar nos arqueiros. Por quê? Porque eles atacavam com arqueiros contra a cavalaria. Ora, se eles atacassem com arqueiros sem defesa nenhuma contra a cavalaria podia esmagá-los. Então, colocando esses obstáculos, a cavalaria tinha que ficar distante dos arqueiros. E isso dava o tempo necessário que eles tinham para atirar as flechas e ferir os cavalos, porque os cavaleiros era difícil de ferir com flecha, uma vez que eles usavam armadura pesada, né? Armadura bastante, mas ferindo os cavalos criava um caos, era sempre problemático. Então eles usavam isso. Aqui o Talbot vai adotar outra estratégia.
ele vai fazer uma coisa diferente. Ele vai esconder os arqueiros dele. Então ele tinha muitos arqueiros, ele colocou o grupo de elite dos arqueiros dele junto com ele no bosque, na lateral. E no fundo ele colocou os ingleses e o exército dele. A cavalaria, outros arqueiros, tudo no fundo. Para quê? Para quando os franceses entrassem no campo de batalha, querendo pegar os ingleses lá no fundo, fossem atacados pelas laterais, pelos flancos, pelos arqueiros ingleses. Né? E isso acabaria com o exército inglês, quer dizer, os franceses iam chegar já muito mal ali no fundo dos ingleses. Por causa disso, ele não colocou os obstáculos no campo. Ele colocou os obstáculos só no fundo do campo. Mas ele não colocou mais poucos, mas ele não colocou na lateral. Se ele colocasse os obstáculos, os franceses saberiam que ali estavam escondidos ingleses. E tinha que ficar sigiloso. Então ele não colocou obstáculo nenhum. O que acontece? Esses escoceses continuaram andando para ver direito como era o campo. Isso acontecia muito, né? Os dois mandavam emissários para ver a posição do oponente e tal. E uma hora esses escoceses estavam indo ver o exército inglês, onde estava, e não os achavam direito. E aí saiu um servo. Um animalzinho no meio da floresta, né? E os ingleses não aguentaram, né? Porque eles eram todos arqueiros e caçadores, e era aquilo para eles, não dava para aguentar, né? Só que os escoceses estavam lá, eles tinham no exército inglês muita disciplina. Não raro era pena de morte para o soldado que saísse da sua formação. Mas um servo não dava, né? E aí um gritou, né? E aí os franceses que estavam lá se estranharam, falaram, ixi, um grito inglês, né? E o outro foi lá, pegou uma flecha e matou o pobre do servo. E aí ele deu de cara com os franceses. Os ingleses perceberam. Então o Talbot falou, fomos descobertos. Os escoceses voltaram e falaram com Laíra, que haviam descoberto esses franceses. Ele falou assim, vamos lá. Agora, eles estavam atrás de uma grande relva, né? Então não deu nem tempo de pensar. Formou o exército dele, em vez de atacar os ingleses do fundo, que estavam muito distantes e não conseguiam ver o que estava acontecendo, ele foi de frente para os arqueiros, passando no meio da relva. Sempre tinha os obstáculos, dessa vez não tinha. Então eles massacraram todos esses arqueiros praticamente. Depois que eles massacraram eles, um soldado vai fazer para ele a mesma pergunta que fizeram para Santa Joana d'Arc, que ele tinha feito para Santa Joana d'Arc na noite seguinte. E agora? E aí ele lembrou das esporas. Ele falou, agora vamos correr atrás do que está no fundo. Então eles correram, só os 1.500. O exército dela era de 5.000 homens, né? Era semelhante ao dos ingleses. Não precisou. Mortandade, tá? Os números são imprecisos, mas vão falar aí em cerca de 2.000 a 2.500 ingleses mortos. Quer dizer, muita gente morta. E no máximo 100 franceses. Alguns falam que morreram apenas 3 franceses em todo esse problema, porque eles foram a cavalo, eles trucidaram os ingleses. Paté foi a vingança de Azincourt. É isso que se diz unanimemente, né? E Santa Joana d'Arc voltou. Era um triunfo enorme. Era, como ela disse, a maior vitória que o rei já teve numa batalha curtíssima. Detalhe, né? O detalhe. Prenderam toda a nobreza francesa, inglesa, né? Todos os duques, condes, presos. O Talbot morreu. Então, foi exatamente o troco de Azincourt. E aí, ela voltou pro rei, né? E agora? Tá bom? Que lugar era aquele que você mostrou? É Reims, tá? É Reims. E agora? Precisamos ir pra Reims, tá? Tá bom ou não tá bom? Né? Já tá o suficiente? Já abriu o caminho? Então, ela vai falar para ele de novo. Gentil Delfim, ordenai aos vossos sitiar a cidade de Troyes, que era bem próximo de Reims, né? Na verdade, não era próximo, era o caminho, tá? Então, eles estavam aqui, eles iam por Troyes e de Troyes chegavam em Reims. Não percais mais o tempo em longos conselhos, pois, em nome de Deus, antes de 3 dias eu farei entrar nessa praça
ou de bom grado e por amor, ou pela força e pela coragem. E grande será o espanto da Borgonha a falsa. Porque ela fala da Borgonha, porque Troyes era a porta de entrada da Borgonha. E os borgonheses estavam aliados aos ingleses covardemente. Tá? Ela dizia, né, que quando perguntavam para ela, mas será que, como você tem tanta certeza de tudo isso que você está fazendo? Então ela diz que quando ela rezava, no final da oração dela, não raro ela ouvia: filha de Deus, vai, e eu te ajudarei. Né? Então ela tinha muita certeza do que ela estava falando. E tudo que ela falava dava certo. Os ingleses começam a morrer de medo. Paris, depois de Patay, porque o exército inglês, aquele grande exército, foi destruído. Então eles começam a fazer barricadas, fazer tudo o que eles podiam para não atacar. E ela vai para Troyes. Em Troyes, tá? Que era uma cidade da Borgonha, já parece muito alemã, né? Tem muita proximidade. Ela primeiro, antes de tudo, ela manda uma carta. Então ela diz: mettre tout en oubli, quer dizer, esqueçam de tudo. Põe tudo no esquecimento, porque essa cidade tinha se revoltado contra o rei da França e estava do lado dos ingleses. Então ela falou: a gente vai esquecer tudo, vocês não tenham medo. E ela levava agora Carlos VII. Carlos VII estava com ela na escolta dela. Então ela pede que os leais franceses da cidade venham diante do rei e diz: respondam rápido. Eles vão ter um monte de indas e vindas, não vão responder rápido, vão mandar o emissário que joga água benta nela. Ela fala: por favor, vem me dá mais, não tem problema, né? Eles tinham esse medo que ela fosse alguma coisa possessa, alguma coisa dessas, bruxa, o que se falava normalmente. E a cidade acaba cedendo, acaba aceitando a autoridade de Carlos VII. E assim vão ser com várias cidades ao caminho, que vão passando de lado sem resistência. E em 17 de julho de 1429, quer dizer, pouco tempo depois de Orleans, ela entrava com o rei em Reims. O rei, na entrada da cidade, ele tinha medo, porque ele não tinha artilharia, ele não tinha armas de cerco. E se eles se rebelassem, o que eles iam fazer? Ela falou: não tenha medo. Eles vão ser, Reims, como ele estava tomada, eles vão ser leais. Então eles acolhem o rei e Santa Joana entra com a nobreza, com os nobres, e consegue fazer dentro da Catedral de Reims a sagração do rei. Tá? Nessa hora que ela, na hora da sagração, ela pega o estandarte dela, que não era com o nome dela, mas com o nome de Jesus e Maria. O estandarte que ela gostava tanto, ela dizia: eu gosto 40 vezes mais do meu estandarte do que da minha espada. E sempre estava com ele, a espada sempre na cintura e o estandarte dela sempre na mão. Nunca era diferente. Ela então vai com esse estandarte, vai bem próximo do rei, na frente de todos os nobres. Depois vão perguntar para ela: nossa, isso não é um ato orgulhoso? E aí ela vai responder, né? Ele esteve na frente na hora do perigo. É bem justo que ele esteja na hora da honra, porque não era dela, era o estandarte de Nosso Senhor, de Jesus e Maria, tá? E aí, então, nesse grande triunfo, que ela completa a segunda etapa da missão dela, ela procura o que o rei queria. O rei queria muito fazer as pazes com João Bom de Borgonha. Então ela faz isso através de uma carta. Ele estava aliado ao rei da Inglaterra. Ela manda uma carta para o Duque de Borgonha dizendo: da parte do rei do céu, que o rei da França vos faça, a carta é longa, tá? Que é só um trecho, que o rei da França e vós façais boa paz e firme, que dure por longo tempo, perdoeis uns aos outros inteiramente, pois assim devem agir os cristãos leais. Tá? A carta não vai ter resposta, ninguém vai responder ela. Por quê? Né? Porque nesse dia, em segredo, Carlos VII firma com o Duque da Borgonha uma trégua de 15 dias em troca da cidade de Paris. Então, o Duque da Borgonha entregaria Paris, que estava na mão dos borgonheses e dos ingleses, e em troca o rei da França não combateria por 15 dias. O Duque de Beaufort, qual que era a intenção deles? O Duque de Beaufort, que era o
o regente da Inglaterra na época, lembra, o rei era pequeno, ele queria ganhar tempo para conseguir mandar 3.500 ingleses para Paris. Cochon, Pierre Cochon, que vai aparecer aqui agora pela primeira vez, vai ser o articulador, vai ser ali o intermediador entre o Duque de Borgonha, né? Que ótimo, né? Esse padre, né? Que vai depois ser bispo, conciliarista, né? E que vai conseguir fazer esse acordo entre as duas lideranças. O rei assina, sem contar para ela. Muitas vezes perguntavam para ela: nossa, mas você não tem medo de nada? E ela dizia que não tinha medo das coisas, que só da traição ela tinha medo. E é por isso que ela vai cair. Ela não sabia, né? Ela não sabia o que ia acontecer, mas ele faz o acordo. Quer dizer, olha que absurdo. Então Deus tinha mandado uma santa do lado dele para lutar do lado dele, e ele faz essa traição, né? Querendo resolver as coisas por meio humano. E não só, porque uma coisa que parece pela história que pesava para ele era obedecê-la, era se submeter a uma mulher. Depois que ele fica rei, por causa dela, esse peso vai ser maior ainda. Então ele vai querer tomar atitudes para resolver a situação. E o rei resolve o seguinte: depois de res, que ele ia dissolver as tropas, todo mundo vai para sua casa. Então eles tinham juntado 5.000, quer dizer, sem o rei poder ter esse exército. Ele dissolve as tropas. Seguir a sua própria política, né? Tá bom, muito obrigado pelos seus serviços, tá? Mas agora eu vou seguir minha política. Conciliação com o primo da Duque de Borgonha. Enchinou, ela tinha dito, né? Que eu falei para vocês, eu durarei 1 ano, dificilmente mais. É preciso batalhar bastante, trabalhar bastante. Para ela, o que ele faz? Ele diz para ela o que ela queria. O que ela queria que ele dava para ela, pelos serviços que ela fez. E ela pede, não pede carta de nobreza para sua família, isso é o rei que vai dar, mas ela pede que a cidade dela não pague mais impostos, né? Que ela pede um privilégio para a cidade dela, que vai se manter até a Revolução Francesa. E depois ela é obrigada a ficar parada, o que muito a revolta, né? A revolta, assim, ela vai obedecer o rei, ela nunca vai ser contra ele, mas ela dizia que eles precisavam agir, e agir rapidamente, tá? E ao próximo passo que eles vão dar é ir para Paris, né? Depois desse tempo eles vão para Paris. Mas mesmo assim, o rei mantinha conversa com o Duque da Borgonha e vai fazer resistência. Paris, nessa época, é uma cidade bastante diferente do que é hoje, passou por várias mudanças. Era uma cidade que tinha muralhas. Aqui acho que dava para ver melhor. Aqui a Ile de la Cité, né? E ela tinha as muralhas em volta. Isso é uma reconstituição de Paris na época de Santa Joana. Ela era toda voltada para o Sena, né? Voltada para o rio. E uma fortaleza. Aqui propriamente que a gente diz que era a cidade. A cidade nessa época estava grande, vocês podem ver, já tinha um monte de casas, mas a cidade, né, tanto é que se chama Ile de la Cité. Tem a ilha de São Luís que fica atrás. Cidadela. É ali que começou, né? Ali que começou a cidade antiga, se chamava Lutece, e depois... por que eles fizeram a cidade aí? Por causa da proteção. Há uma cidade uma ilha fluvial cercada pelo rio em todos os lados, puseram uma muralha, era bastante difícil de atacar. Santa Joana e o Duque de Alençon vão mandar cartas, a cidade não vai se submeter, então eles começam uma campanha para atacar Paris. Essa campanha vai ter bastante sucesso. Eles tinham conseguido fazer uma ponte. Essas pontes aqui, elas são um pouco posteriores, né? O Duque, havia pontes, mas o Duque tinha conseguido construir uma ponte deles com madeira. Fez ela inteirinha. E estava de guarda lá para atacar a cidade no dia seguinte. Eles iam entrar com o exército e atacar. Iam repetir o que eles sempre faziam. Não iam fazer o sítio. Ia ter o ataque direto. Nesse dia, o rei que estava em Saint-Denis fica no norte de Paris, chama Santa Joana d'Arc e o Duque para conversar.
Então fala que eles precisavam vir imediatamente. Eles estavam lá na beira do ataque, né? E, enfim, a ordem do rei, eles vão. Eles vão, o rei fala uma série de coisas, que era preciso ter algum tempo, etc. Mas o rei não os proíbe de voltar a atacar. A surpresa deles, quando eles chegam na cidade no dia seguinte, a ponte tinha sido destruída pelos próprios franceses. Então ele impediu o ataque. E assim vai ser numa série de outras cidades. Foi o rei que mandou? O rei mandou destruir a ponte. Isso aqui é o relato do Duque de Alençon. Ele tem um longo relato contando toda essa história. E ele fala que por ordens dos reis, porque não teve ataque dos ingleses, os soldados dele contaram para ele o que aconteceu. Então, os próprios franceses destruíram a ponte que custou tanto para eles fazerem, tá? E é aqui, justamente, que Santa Joana d'Arc, depois, ela vai procurar ajudar a cidade de Compiègne. Compiègne, que ficava aí no norte da França. Essa cidade era uma cidade perigosa, porque ela tinha passado de mão muitas e muitas vezes. O prefeito, aqueles que tomavam conta da cidade, tinham mudado de posição como as ondas. E agora pedir ajuda de Santa Joana. E Santa Joana vai. A cidade, ela estava... Então, qual era a posição da cidade? A cidade, ela estava resistindo ao ataque de ingleses. Tá? Na verdade, tudo era uma cilada. Então, Santa Joana consegue entrar na cidade, deixa ela entrar na cidade de Compiègne. Ela entra com facilidade, tá? Antes disso, eu esqueci de falar, né? O Duque de Alençon faz um relato a respeito dela, nesse período que ela fica antes de ser presa em Compiègne. Então ele diz: Joana era pura, contra o Duque de Alençon. Ela odiava as mulheres que acompanhavam os exércitos. Certo dia, em Saint-Denis, voltando da sagração do rei, eu a vi de espada na mão, perseguindo uma jovem de má vida. E até ela quebrou essa espada na perseguição. Ela bateu com a espada nas costas dessa mulher, porque ela prezava muito isso dos soldados, né? Ela fazia questão de vigiar para que as mulheres dissolutas não fizessem parte de seu séquito, pois dizia que Deus permitiria que fôssemos derrotados por causa de nossos pecados, de seus pecados, né? Dos pecados dos soldados. Então ela perseguia uma mulher dessa e ela bateu com a prancha da espada, ela estava a cavalo, ela bateu com a prancha da espada no ombro da mulher e a espada quebrou. Então, a espada não quebra assim. Então ela disse depois que ela percebeu que a missão dela tinha acabado. Mesmo assim, ela é chamada para Compiègne e ela vai para Compiègne. Ela vai para Compiègne para ajudar a cidade. Uma cidade que está resistindo, os ingleses estão querendo tomar e não tem ninguém para defender, eu vou. Isso aqui é o Claudel que fala, né? O Claudel Poigny é bem bonito, na peça que ele faz para Santa Joana d'Arc. Ele diz que as crianças no mês de maio, elas tinham o costume de passar nas casas, batendo nas portas, pedindo um pouco de farinha e alguma outra coisa para poderem vender, para comprar velas, para colocar para Nossa Senhora, porque era mês de Nossa Senhora, né? Era uma musiquinha, o Trimazô. Eu vou cantar, mas depois você põe a Letícia cantando, põe alguém cantando aí direito, né? C'est le même mois de mai, c'est le joli mois de mai, un petit brin de votre farine, un petit œuf de votre geline, c'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour avoir un joli serge, pour allumer la Sainte Vierge devant Dieu. Então Claudel canta a musiquinha na peça, dizendo que no mês de maio se acendiam velas para Nossa Senhora. E ele faz um paralelo com Santa Joana, dizendo que ela, nesse mês, ela ia ser a vela que ia ser acesa para a França como sacrifício para que os franceses fossem libertados. Que esse ia ser o destino dela. Para Santa Joana não era esse. Santa Joana não compreendeu isso. Então ela pedia para as vozes, principalmente depois que ela viu a espada dela quebrar, ela pedia para as vozes e falava para elas: agora eu quero voltar para casa. Porque às vezes perguntava o que ela ia fazer. Não, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que ajudar meu pai e minha mãe, que devem estar muito ocupados com as coisas sem eu estar lá. Porque ela cuidava dos animais e tudo mais. O pai dela, apesar daquela
indisposição no começo, ele vai entender depois toda a situação. E a mãe e o irmão dela acompanhavam. O irmão dela estava no exército do lado dela. A mãe dela vai encontrar ela depois da sagração de Reis. A mãe e o irmão e a família vai encontrar. Então, a Dona Ivana está comentando que na sagração, na cerimônia, quando é feita a reabilitação dela em 1454, é a mãe dela que lê o pedido para que ela seja reabilitada, uma vez que ela foi condenada pela igreja, que se faça a reabilitação dela. Então, e aí o que acontece em Compiègne? É 23 de maio de 1430. O que acontece nesse tempo, né? Então, desde da tomada de Patay, da sagração do rei, então todo esse tempo até esse 23 de maio de 1930. Esses combates em que o rei não deixava ela atuar. Então, quando ela falava que era necessário atuar, que eles tinham que atacar agora, o rei dizia que não. Quando ela falava para não ir, o rei dizia vai. E eles tinham derrotas. Tá? Então, o período todo vai ser disso até ela chegar nessa situação de Compiègne. Aqui em Compiègne, ela é chamada, ela é acolhida para dentro da cidade. E vem um pequeno grupo de ingleses. É igualzinho uma batalha que tem aqui no Brasil entre os combatentes do Rio de Janeiro, como durante a batalha dos... agora me esqueceu, da Confederação dos Tamoios, igualzinho. Eles vão fazer a mesma coisa, só que aqui vão fazer com canoas. É uma tática de guerra comum. Então, pegam um pequeno exército e colocam nas portas da cidade, desafiando Santa Joana. Santa Joana, que não precisava de muito desafio e para ter coragem atacá-los, reúne um pequeno grupo de nobres dentro da cidade e pede para abrir as portas e diz que ela vai no encontro deles. Então, eles fogem, né, como se estivessem com medo, e os cavaleiros com Santa Joana correm atrás deles. Só que eles vão chegar num outro lugar, num bosque, onde tinha um exército enorme de borguinhões, tá? Eram uns borguinhões aliados dos ingleses. Então, Santa Joana, vendo que ela está em desvantagem, muita desvantagem, a desvantagem numérica era absurda, era impossível, ela fala, vamos voltar para a cidade, né? Não podemos agora atacar, vamos voltar para a cidade. E eles começam a voltar e se aproveitam de uma coisa que ela fazia sempre. Ela era sempre a primeira a atacar e a última a recuar. Então, diversas vezes nas batalhas, né, ela ia só com o estandarte, sem a espada, mas ela subia nas escadas sem nada e era a primeira a atacar. E quando se tratava de retirada, ela ficava até o último homem entrar. E é isso que ela vai fazer. Ela vai ficar com o estandarte dela, esperando o último homem entrar na cidade. E quando entra o último homem antes dela, fecham as portas da cidade. E ela fica para fora. E vem os borguinhões. E ela é presa. Tá? Então, claramente uma traição. Né? Armaram uma arapuca para pegá-la. Tá? Ela vai ser presa. Tá? E era Semana Santa. Né? O Duque de Borgonha em pessoa vai cuidar da prisão dela. Os ingleses vão ficar felicíssimos, e os borguinhões também. Então, um deles, o bastardo de Vendôme, vai dizer que ele era, e o Duque de Borgonha fala a mesma coisa, o Duque de Warwick, que ele estava mais feliz que se um rei tivesse nas mãos deles. Eles tinham pegado Santa Joana d'Arc. Tá? Eles tinham capturado ela, com uma traição. Ela vai ser presa. De fato, que eles pagaram por ela, que eles deram para a pessoa que traiu, é o resgate dos reis. 10 mil ducados de ouro. A Dona Ivana está falando que o que eles pagaram pelo resgate dela era um equivalente a 10 mil ducados de ouro. Não, é pela traição. Que é o resgate, o preço de um resgate real, né? De um resgate de um rei. Ela vai ser presa primeiramente com o Duque da Borgonha, depois ela vai para o castelo de Jean de Luxemburgo e aí ela tenta fugir. Por que ela tenta fugir? Ela pula de uma altura aí de mais de 20 metros, né? Uma coisa impressionante mesmo o que ela faz.
ela sobe na janela, a janela não tinha grade, porque ninguém ia pular de lá, e ela pula de lá, tá? Ela se machuca bastante, como ela diz, eu me machuquei tanto que nesse salto eu não podia comer e beber mais nada. Então por vários dias ela vai permanecer doente. E por que ela faz isso? Porque ela sai. Porque as vozes diziam para ela que ela ia ser liberada, né? Então as vozes, isso aqui a gente sabe porque está no processo de Juan. Então o Cushon pergunta para ela, mas as vozes estão te dizendo que você vai sair livre? Por outro lado, os ingleses cercavam ela de soldados por todos os lados, porque não sabiam o que ia acontecer, como é que ela ia estar livre, o que ela falava acontecia. Então se ela está falando que as vozes disseram para ela que ela está livre, pode ser que ela realmente encontre um meio. Então os ingleses eles vão cercá-la. E por que ela foge? Por causa disso. Ela vai dizer, né, que as vozes haviam me dito que eu estaria livre, que eu ia ficar livre. No começo é impreciso, depois elas vão dizer, em maio você vai estar liberada, em maio você vai para casa. Então como ela dizia sempre, né, haja que Deus agirá, ela resolveu pular. Não, eu vou pular, porque assim eu faço o que as vozes estão falando. Esses relatos dela, desse período, tem que tomar um certo cuidado com ela, porque eles são todos nas mãos dos ingleses, né? Deixa de ser das mãos dos amigos dela, como tem um claramente que é na hora que ela vai ser presa, que é falso, tá? Então, aqui ela sai, e nesse intermédio ela é vendida para os ingleses, uma grande traição, né? Então os ingleses, os borguinhões entregam ela para os ingleses. Eles entregam ela dia 21 de novembro de 1430. E é um sucesso. Ela é levada para Rouen. E lá em Rouen, tá? Onde ela vai acabar os dias dela, escolhem o bispo Pierre Cochon. Ele tinha sido bispo de Beauvais. E tinham prometido para ele o bispado de Paris, que era isso que ele queria. O Duque de Borgonha tinha feito isso, tinha feito ele duque. Foi ele que negociou com ele. Aqui está o resgate dela, né? 10 milhões de libras. E ele que vai julgá-la, ele que vai ter esse encargo. Oh meu Deus, o dramaturgo do Ivan. Agora está me fugindo. Claudel. O Claudel, quando ele está falando da peça, né? Aquela peça que ele faz sobre ela, ele brinca com isso, né? Então ele pergunta a certa hora, quem irá julgar Santa Joana d'Arc? Quem que vai ter essa coragem, né, de julgar Santa Joana d'Arc? Aí tem o coro que responde, né? O tigre, né, que simboliza a crueldade. O tigre mandou dizer que o tigre tá doente, né? Aí quem vai julgar? A serpente, que significa malícia. A serpente mandou dizer que ela não tá, ela se enfiou num buraco e fugiu. Né? A raposa, a astúcia, então vai procurando os diferentes animais para julgá-la. E no fim, né, ele brinca com o nome do Cochon, que tem o mesmo som, mas não a mesma grafia em francês, de porco. E ele diz que ele vai julgar Santa Joana d'Arc, ego nomino porcos. Aí começam a repetir porcos, porque justamente só uma pessoa imunda podia fazer o julgamento como foi feito, um julgamento completamente arbitrário. O processo, as próprias testemunhas, porque agora aqui os relatos caem nas mãos daqueles que não eram favoráveis a Santa Joana d'Arc. Nesses havia pessoas que a odiavam, havia pessoas indiferentes e havia as pessoas até que vão ficar simpáticas a elas. Entre esses, tá, alguns vão falar que vão ser fiéis àquilo que eles tinham que fazer. É simplesmente gente que era verdadeira. Então esse Nicolas de Bailly vai ser encarregado de buscar informações a respeito de Santa Joana d'Arc. Ele vai dizer que ele não encontrou nada a respeito dela, que ele não gostaria de ouvir, mesmo da própria irmã, tá? Um dos problemas maiores, o grande problema dela, é que ela vai ser presa em prisão secular. Ela apelava para o bispo, se ela estava sendo julgada pela igreja, que ela fosse presa nas prisões da igreja, que eram os conventos, com mulheres. As mulheres ficavam onde? Num convento de freiras. Os homens ficavam onde? Na penitenciária, onde se fazia penitência, nos mosteiros.
mas eles foram presos, Santa Joana d'Arc foi presa numa prisão secular guardada por homens, o que contrariava completamente os processos. Depois, ela não vai ter advogado. Na Inquisição, a Inquisição vai regulamentar isso, as pessoas todas podiam ter advogados. Ela vai se defender sozinho, que era contra as leis da Inquisição. O julgamento dela vai durar 2 meses, na verdade quase 3 meses. Então eu vou ficar julgando ela desde a prisão dela, que é no começo de 1431, até maio. Por que durou tanto tempo esse julgamento? Porque precisavam pegá-la, e pegá-la lá. Não bastava dizer que ela tinha cometido alguma coisa em outro lugar. Por quê? Porque a jurisdição do bispo, do Pierre Cochon, era lá. Então ele precisava achar um problema para ela lá. Ela tinha que cometer um delito passível de morte lá. A heresia, visões, todas essas coisas não adiantavam para Santa Joana. Porque pela Inquisição, isso aqui está na aula da Inquisição, eu comentei, uma pessoa que era réu primária e se arrependia de qualquer erro que ela tinha dito, estava livre, tinha que ir embora. Então, Santa Joana reza o credo, ela rezava. Você acredita nas verdades da fé? Ela acreditava. Então, ela não tinha heresia que era defendida por ela. Ainda que falassem, ela cometeu heresia, ela não falava nenhuma dessas coisas. Então, não podiam incriminá-la por isso. Precisavam ou incriminá-la como relapsa. O que era o relapso? O relapso era o que caía 2 vezes no mesmo erro, né? Então, ela disse heresia antes, acusamos falsamente, e ela diz uma heresia agora. Ou, então, era o ponto que tinham que pegar para matá-la, que era o fato dela ser relapsa e cometer uma heresia naquele lugar. Por isso que os interrogatórios vão demorar, porque precisavam dessa prova. No começo vão fazer em público, mas depois das primeiras sessões, que ela causava muita comoção nas pessoas pelas respostas atrevidas que ela dava, vão passar isso para dentro de uma sala da catedral, né? Normalmente era das 8 às 11 da manhã e tem notas. Notas que são, às vezes, seletivas, tá? Mas eram anotadas. Então, ele fala, né? Esse Jean Massier, que levava ela todo dia para essa sala onde ela era julgada, ele fala que ela passava na frente da capela, né? E ele permitia que ela rezasse para o Santíssimo. Então ele vai ficar até edificado disso, que toda vez ela passava e ela dizia que ela gostava. Chegava a hora do julgamento, dela ser julgada, nesses interrogatórios que massacravam ela, em vez dela ficar triste com isso, ela ficava feliz porque ela lembrava que ela ia poder sair da prisão e fazer uma visita para Nosso Senhor. Quando descobriram isso, fecharam a porta. Tá? E não deixaram mais ela passar. As testemunhas, né? Algumas das testemunhas. Então eles falam que sobre ameaça e terror nós tivemos que participar do processo, tá? Não havia esse próprio Jean Massier, não havia pessoa no tribunal que não tremia de medo. De tal maneira eles eram ameaçados. Jean Lemaitre. Nós tínhamos que agir segundo a vontade dos ingleses, senão éramos ameaçados de morte. Então, um belo tribunal, né, com belos testemunhos. Isso aqui também tudo a gente sabe, por quê? Por causa do processo de reabilitação dela, onde se anotou essas coisas todas, as pessoas contaram. Esse é o processo dela, tá? O processo de 31 que condenou ela à morte, que está aí nos museus. E o que ela sabia, né? Então, em meu país, me chamavam de Joaninha. Na França, porque ela fala na França, porque o país dela ficava tão na borda que era fora da França. Desde que cheguei, me chamam de Joana. Minha mãe me ensinou o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Eu não aprendi minha fé de mais ninguém, senão da minha mãe. Então, o que ela sabia de catecismo? O que ela aprendeu com a mãe dela? Entre essas coisas, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Ela nunca estudou, ela não fez curso de catecismo, ela não fez nada. Ela aprendeu com a mãe dela. E estava aí, pela terceira vez, sendo interrogada duramente por um monte de professores e doutores de universidades. Como a voz dizia para ela que ela devia responder com intrepidez, né?
O que eu bem sei é que hoje, quando acordei, a voz me disse para responder com intrepidez, e vós, bispo, ela se voltando para o colchão, que dizeis ser meu juiz, prestai atenção naquilo que estáis a fazer, porque em verdade eu fui enviada da parte de Deus e vós vos colocais num grande perigo. Tá? Então ela ameaçava ele com o que ele estava fazendo. Uma vez o bispo vai virar para ela e vai dizer, fala o Pai Nosso, né? E ela vai dizer, ouvi-me em confissão e eu vou-lhe direi com muito gosto. Por que ela queria que ele ouvisse ela em confissão? Por causa do segredo em confissão e para atacar. Primeiro para colocá-lo na posição de padre, né? Que ele não estava tomando. Para lembrar ele da posição de padre. E também por quê? Porque os segredos de confissão não podiam ser revelados, né? Então ela queria movê-lo por causa disso, tá? O cachorro vai fazê-la, a certa hora vai fazê-la fazer um juramento. Nós a proibimos de sair sem permissão das nossas prisões do castelo de Rouen, sob pena de cometer um crime de heresia. Olha que absurdo. Então, se você sair da prisão, você comete um crime de heresia. Quer dizer, eles queriam pegá-la por heresia de todo jeito. E ela, coitada, sem saber nada, vai dizer, não aceito essa proibição. Se fugir, jamais poderão me acusar de negar a minha fé. Tá? O interrogador vai perguntar para ela a respeito dos anjos. Né? Isso aqui são uns trechos do interrogatório para vocês verem como era. Né? Então vai perguntar para os anjos. Os anjos estavam sem roupa? E ela respondia, o senhor julga que Deus não tem como vesti-los, né? Então, quer dizer, o que é isso? Eles tinham cabelo, e por que eles cortariam, né? As respostas. Você se julga isenta do pecado mortal? Então aqui pegava um ponto delicado, porque diz a Sagrada Escritura, triste é a condição do homem, que não sabe se é digno de amor ou de ódio. E o Catecismo diz que nós podemos suspeitar, achar, mas não podemos ter certeza se estamos em estado de graça ou não estamos em estado de graça. Então, aqui era para pegá-la. Se ela respondesse que estava em pecado mortal, está em pecado mortal. Se ela respondesse que não estava, era orgulho. E a resposta dela, se estou em estado de pecado mortal, é sem sabê-lo. O interrogador, você sabe que se está em estado de graça? Se eu não estou, que Deus me restaure. E se estou, que Deus me mantenha nele. Isso ela respondia na hora, né? Com uma sabedoria enorme que evidentemente vinha do Espírito Santo, que promete para aqueles que estiverem nos tribunais a graça para poder responder. Desde a última terça-feira, interrogador, você conversou com Santa Catarina e Santa Margarida? Hoje, ontem e hoje, não há dia que eu não as ouça. Eu as vejo sempre, da mesma forma, e suas cabeças são muito ricamente coroadas. É uma bela doce e humilde voz, e exprime-se em francês. Interrogador, mas então Santa Margarida não fala inglês? Mas como ela ia falar inglês, Santa Joana d'Arc, se ela não é do partido dos ingleses, né? Então, ela era bem... Deus odeia os ingleses? Eles perguntaram, porque Deus está fazendo essa guerra com os ingleses, Deus não gosta da gente, Deus nos odeia? Do amor ou da raiva de Deus pelos ingleses, eu não sei. Só sei que eles serão expulsos da França e que na França, ingleses só ficarão os mortos. Tá? Então ela estava no meio dos ingleses, né? Então pouca coragem ela tinha, né, de responder isso para quem tinha a vida dela nas mãos, né? Uma bravura enorme. Uma hora falaram uma certa coisa e deram uma explicação que para ela, uma outra pessoa menos mal intencionada disse que para ela que havia pessoas lá que compreendiam ela, que nem tinham essa posição tão contrária ao rei da França como outros, né? E aí o colchão vai virar cálice pelo diabo, o que o Claudel reproduz na peça dele. E aí o notário vai perguntar assim, é para eu anotar ou não anotar isso que o senhor disse, né? Eu anoto ou não anoto? E aí o colchão volta, mas seu imbecil, né? Lógico que não anota. E Santa Joana d'Arc volta, vós escreveis bem o que é contra mim, e não quereis escrever o que é a meu favor, tá? Então todo o processo vai ser assim.
eu vou passar aqui, em Santo Juan, tá? No dia, 5 dias antes da condenação dela, vão levar ela, em vez de levar para o tribunal, isso aqui é importante, vão levar ela para uma fogueira na praça e vão fazer um sermão para ela se arrepender. Um sermão com várias coisas, e estava lá a fogueira armada, com a lenha, o lugar de prendê-la, e tudo para amedrontá-la. Eles não podiam fazer isso dessa forma, porque eles estavam fazendo um processo. A partir do momento que eles começaram o processo, eles precisavam das peças desse processo. Mas eles fizeram aqui uma tortura psicológica com ela, né? E obrigaram ela a admitir certas coisas. Então, pressionando ela de todo jeito, que ela ia morrer. E ela lembrava do que as vozes, que eles perguntavam muitas vezes, tinham dito, que ela ia ser livre, que ela ia ser liberada, que ela não ia morrer. Não disseram as vozes que ela não ia morrer, mas disseram que ela ia ser livre. Então ela não sabia direito o que fazer. E disseram para ela, para lá afirmar que as aparições eram falsas, que tinha sido imaginação, e que ela não tinha visto aquilo, e que não tinha ouvido. Então ela se submete a isso, depois de muita pressão. Essa é a confissão dela, né? Essa é o que ela vai fazer, que ela vai assinar. Então ela vai dizer, já que as pessoas da igreja dizem que as aparições são falsas, né? Se submetendo à autoridade deles, vocês são mais do que eu, e dizem que as aparições são falsas, ela não queria sustentar se submetendo em tudo ao que a Santa Madre Igreja diz e aos juízes. E com isso, dão um documento para ela, do qual faz uma leitura rápida, não passava de 5 ou 7 linhas, e ela marca um X, porque ela não sabia, moi, je ne sais ni A ni B, né? Eu não sei nem A nem B, ela não sabia escrever. Então, para ela assinar, seguram na mão dela e ela faz um X de assinatura, onde ela concordava com aquilo que estava escrito, que ela não leu, porque ela não sabia ler, e que era o que a pessoa estava dizendo. Laura, porém, tem historiadores agora que dizem que ela fez o X porque ela não concordava, era uma maneira de dizer que porque ela sabia assinar. Interessante. Sim, tanto sabia assinar que tem a assinatura dela nas cartas de andar. Nas cartas, ela sabia assinar. Ela interessante. Não assinou porque ela se sentia forçada. Ela depois vai dizer que aí ela cometeu um pecado mortal, que ela ia se perder se ela persistisse, e ela volta. Então, essa história, a questão do pecado mortal, ela não fala diretamente, ela fala que ela fez uma grande traição, né? Ela diz, eu estava perdendo a minha alma para salvar a minha vida. Mas ela fala que ela fez uma grande traição, que eu vou comentar agora. Mas aqui o que ela fez isso? Ela fez em cima de uma enorme pressão, e ela vai assinar o quê? Ela vai assinar que ela não colocaria mais as roupas de soldado, nem cortaria mais o cabelo. Em troca, eles iam passar ela para a prisão da igreja, que ela tanto queria. Em troca, o que ela pedia era para assistir uma missa. Tá? Então ela queria... Que bela herege, né? Que bela herege. E mesmo aqui, isso tudo, porque assim, tem um outro relato que se vê claramente a falsidade do relato, né? Dos ingleses. Então, esses relatos aqui são mais confiáveis porque tinha muita gente assistindo. Mas é sempre da boca dos ingleses que a gente ouve falar sobre ela. E o que acontecia? A fórmula de abjuração, que está no processo, naquele processo que eu mostrei para vocês, tem 47 linhas. E vários deles dizem que acho que eu coloquei aqui, né? Então, segundo Guilherme de Erard, ele diz que ele dá o testemunho que o texto não passava de 6 ou 7 linhas. Esse Nicolas, que foi um outro assistente de toda essa questão, diz que o texto não passava de 6 linhas. Só que ele depois, no processo de 56, Jean de Massieu, que leu o documento, ele é o mais importante, porque ele que leu para Santa Joana d'Arc, declara que o texto lhe proibia de portar roupas de homens, cortar os cabelos e algumas outras coisas. E eu não lembro mais. E que o documento assinado por ela absolutamente não era o que estava no processo. E esse que estava no processo tinha 47 linhas. O que ele dizia? Que ela afirmava ter mentido e tido revelações e aparições, que ela mentiu, dizendo que teve revelações e aparições vindas de Deus,
que ela blasfemou, que ela era cismática, que ela desprezava Deus e os sacramentos, que ela renunciava aos seus crimes e aos seus erros. Então ela desprezava Deus e os sacramentos para dar em troca para ela poder ir à missa. É bem assim, faz bastante sentido, né? Então esse documento é falso, tá? Esse documento que está nos processos é falso. Só que esse outro que ela assinou, e mesmo esse documento, não dava ainda a chance de matá-la. Então alguns ficaram tristes, porque não sabiam o que estavam fazendo. Ah, e agora, né? Ela assinou, ela não é relapsa. Ela tá pedindo perdão dessas coisas. Não podemos matá-la, vai fazer penitência. A gente só conseguiu aí um testemunho daquela herege, tá? No caso, nem sabiam, porque isso é posterior. E aí que ela vai na outra sessão e ela diz, desculpa, aqui, esse slide aqui na frente, né? Em 27 de maio, ela veste de novo nas prisões a roupa masculina, as roupas masculinas, a armadura dela, a roupa de soldado. E é por isso que ela vai ser condenada, tá? Esse é o crime dela, ser relapsa nesse ponto. Então lembra, só podia levar para a morte os relapsos. É isso que ela falou que fez, disse que não ia fazer mais e vai fazer de novo, né? Então ela é condenada por vestir de novo roupas masculinas. Por que elas as vestem? Aí que a gente se perde nos testemunhos, tá? Mas o testemunho dela e de outras pessoas vão dizer que a segurança, primeiro, não puseram, como prometeram, ela na prisão da igreja. E ela vai atacar o bispo nisso, vai dizer que se tivesse me posto nas prisões da igreja, nada disso teria acontecido. Deixaram ela numa prisão comum do Estado, guardada por guardas, e numa das noites ela vai ter a entrada lá de um nobre que vai atentar contra ela. E por conta disso, ela vai tomar a única atitude que ela podia um pouco se defender, vestindo a armadura, né? Depois desse episódio. Então ela veste a armadura para procurar se proteger. Então ela vai ter vários episódios de tentativas de ataque nela, e no último eles vão sumir com as roupas femininas e colocar as masculinas. Ela tinha acabado de acordar, não tinha outra alternativa senão vestir as roupas masculinas, é o que ela veste. E o bispo fica muito feliz. Que bom um bispo ficar extremamente feliz com o pecado, que um pecado que mostra a morte, que leva a pessoa à morte, né? Inclusive, Laura, quando Cochon conseguiu a abjuração dela, uns ingleses estavam furiosos, querendo matá-la. Como assim? Ela abjurou? Então agora... Isso, E ele falou para ela, vocês não estão entendendo nada que eu estou fazendo. Isso que eu estava comentando, né, no coisa. E ele diz, está feito, eu consegui, né? Agora eu consegui o que eu queria. Na sessão ela vai ser chamada para dizer por que ela tinha feito isso, porque ela tinha posto de novo as roupas de homem, e ela vai dizer, Deus me disse, entre outras coisas, ela vai dizer que Deus me disse por intermédio de Santa Margarida e de Santa Catarina, sua grande tristeza por conta da minha traição, pela qual consenti, abjurando e negando minhas visões e minhas vozes, a fim de salvar a minha vida. Então isso aqui que é chamada a grande culpa dela, né? Que ela colocou o X, e que Santa Margarida e Santa Catarina teriam dito para ela que ela pecou, tá? Não diz a espécie de pecado, mas diz que ela fez mal de ter feito aquelas coisas em troca de salvar a vida dela. E por isso que ela tinha, então, tomado aquela posição. Vão a declarar herética, obstinada e relapsa, né? Então ela persiste 2 vezes no mesmo erro. Se vós, monsenhores da igreja, me tivessem conduzido e guardado em vossas prisões, nada disso teria acontecido. Então ela vai colocar a culpa no bispo. A frase dela, dizendo para o bispo, mal bispo, é por vossa causa que eu morro, tá? Vão fazer esse processo, tem essa sessão, e ela volta para a cela dela, tá? Era o dia 30 de maio. Era o dia 29 de maio, no dia 30 de maio ela volta então para a cela dela, e eles deliberam que iam matá-la, né? Que iam matá-la e iam matá-la na fogueira. Então vão 2 avisar ela que ela ia morrer,
tá? E aí tem um testemunho que é absurdo, né? Diz que quando avisaram que ela ia morrer, ela teria arrancado os cabelos, gritado, que horror e tudo mais, né? Que parece bastante falso. Por quê? Porque pouco tempo depois, né? Ela sai, ela é avisada então que ela vai morrer por esses dois, e ela sai da cadeia, da cela, e encontra com um mestre da Universidade de Paris, que era estava do lado dos ingleses, mas era simpático a ela, não totalmente, mas era simpático a ela, chamado Maître Maurício. E ela pergunta para ele, mestre, né, Padre Maurício, o senhor sabe o que vai acontecer comigo, onde eu vou estar essa tarde, né? E ele, sem saber o que dizer para ela, né? Porque, puxa, uma pessoa que vai ser condenada, vai ser levada para a fogueira. Então ele diz para ela, é preciso ter confiança em Deus. E ela vira para ele e fala, mestre, hoje à tarde eu vou estar no céu, né? Então ela pulou a fogueira. Ela pensou, mas hoje à tarde eu vou estar no céu. E lembrou da fogueira. Isso não dá para não lembrar de Santa Terezinha, né? Do mesmo jeito, quando ela estava na cela dela, tossiu, passou mal e jogou alguma coisa no chão que ela não sabia identificar, porque era noite, as luzes estavam apagadas e pela regra não podia acender, se era sangue ou se era simplesmente água, né? Se era sangue, ela podia estar padecendo de tuberculose e que isso não tinha cura na época e levar à morte. Então ela passa a noite inteira sem ligar a luz, né? Sem ligar a luz para ver o que era, dentro da obediência. E de manhã, quando ela constata que aquilo que ela tinha colocado para fora era sangue, em vez dela ficar muito triste, ela fica exultante, porque agora ela ia para o céu, como Santa Joana d'Arc aqui na fogueira, né? E por que também aquele outro relato parece absurdo? Porque no processo ela já dizia, ela dizia que o pior era a prisão. Por que não me condenam logo? Se vão me matar, por que não me levam logo à morte? A morte para ela era a libertação. E ela praticamente vai entender no dia da morte o que as vozes falavam. Que em maio, era 30 de maio, ela ia estar livre. Ela ia voltar para casa, né? Que a casa dela, na verdade, não era lá junto com a família dela, mas era o céu. Ela vai ser, então, levada para a fogueira. A descrição da cena era amedrontadora, mesmo se a gente não ia morrer, a gente ter que enfrentar uma coisa dessa já era amedrontante. O que ela vai enfrentar com uma calma e uma placidez que vão edificar as pessoas, né? Então Joana foi conduzida ao suplício por uma grande escolta de soldados, por volta de 80, armados de espadas e varas. Na praça havia uma formação de 700 a 800 soldados. Eles rodeavam tão estreitamente Joana que ninguém tinha coragem de lhe falar, com exceção do frei Laveni, o confessor, e do mestre Jean Massier. Eu vi quando subiam na pira, né? Então eles vão colocar ela lá, e ela, no meio dessa confusão, desse alvoroço todo, ela vai falar com o confessor que ela queria um crucifixo. Então perguntam para ela um crucifixo e ela guarda dentro da roupa. E aí ela fala, não, mas me traz, vai até a outra igreja e coloca um crucifixo numa das lanças, para que eu morra olhando para Nosso Senhor, para que eu morra tendo consolação, me conformando, aliás, da maneira como ele morreu na cruz, vendo que meus sofrimentos não são nada. Então ele vai correndo até a outra igreja, pega um crucifixo e ela vai ficar o tempo todo da fogueira com a cruz na frente dela, e o que ela repetia dentro da fogueira era Jesus, Jesus e Jesus, até que ela vai dar um grande brado, Jesus, e aí ela vai morrer. E aí conta um inglês que tinha raiva dela tremenda e que tinha jurado que quando ela fosse condenada à morte, estava assistindo o processo, ele ia lá e ia levar uma tora para pôr na pira dela, para ajudar a queimar. E olha o que ele diz, né? Um dos ingleses, um soldado que a detestava extraordinariamente e que havia jurado que com suas próprias mãos colocaria uma lenha em sua pira, no momento que fazia isso, ouviu Joana gritar o nome de Jesus em seu último instante de vida. Então, a hora que ele colocou a tora, ela morreu.
ficou estupefato. Confessou depois ter visto uma pomba branca sair da fogueira em direção da França. Veio nesse mesmo dia no nosso convento dos irmãos menores e me disse, assim como ao padre Lavani, que tinha muito medo de ser condenado, pois havia queimado uma santa mulher. A esse testemunho se reuniu outro, que é o do carcereiro, né? Logo depois da execução, veio a mim e ao padre Lavani, é o mesmo padre que dá o testemunho, o carrasco, o que tinha ajudado a queimá-la, né? Que ficava atiçando fogo para queimá-la. Cheio de maravilha e contrição, temendo nunca mais alcançar o perdão de Deus pelo que fez com essa santa mulher, afirmava que não obstante o óleo e o enxofre e o carvão que aplicou sobre as entranhas e o coração de Santa Joana, não conseguiu que fossem consumidos e reduzidos a cinza. Ele estava muito perplexo, como se fosse um evidente milagre. Então isso aqui, o que aconteceu? Depois que o corpo dela vai queimar inteiro, e quando eles vão limpar, olhar para as cinzas, estava lá o coração. Então eles falam para o Pierre Cochon, e o Cochon dá ordem para o carrasco de fazer de novo uma fogueira e queimar. Ele faz e faz, e o coração não queima. Então o coração dela permaneceu incorrupto, mesmo no meio das chamas. Aí eles vão jogar, ele vai dar ordem de jogar o coração dela no Sena, tá? Em 1453 ela vai ser decretada inocente pelo Papa Calixto III. Vai ser refeito... No dia do ano próprio, 7 de julho. Vai ser refeito todo o processo. Só que a beatificação dela vai ser muito posterior. A beatificação dela vai ser com São Pio X em belíssimas mãos em 1909 e canonizada por Bento XV em 1920. Né? Mesmo por conta de todo esse problema que houve no processo dela, né? De ter sido julgada e depois ter feito o julgamento. Bom, era isso. Alguém tem alguma dúvida, uma coisa? A senhora falou que a mãe dela deu o pedido de reabilitação. Quando foi? Eu lembro que a reabilitação ela foi decretada em 7 de julho de 1456. Foi alguns anos antes. Quando ela leu esse documento, essa senhora, as pessoas ouvindo choravam tanto em Notre Dame que a comissão teve que sair para uma sala interna, porque não dava nem para ouvir, de tanto que as pessoas choravam. O documento é uma coisa muito bem escrita, mas é a família pedindo a reabilitação dela. A mãe dela... Quantos anos depois de... 25 anos, né? 56, ela morreu em 31. 31. 25 anos, 56. Pois não. Ela mata alguém com a espada? Então, há um relato dela que ela diz que ela nunca, quando ela recebe a espada, que ela nunca queria que ela nunca queria matar ninguém, né? Eu nunca matei ninguém, ela diz. Eu não quero matar ninguém. Não há relato que ela tenha matado alguém, mas também depois ela não fala disso. O que acontecia com ela é que ela ia sempre com o estandarte. Parece que ela nunca matou alguém. Não que ela fosse contra, né? Que podem dizer, ela estava numa batalha. Ela falava que os ingleses sairiam lá todos mortos. Então, a posição dela não era nem um pouco contrária à morte na guerra, senão ela não teria feito o que ela fez. Acho que é isso. Vamos rezar? Então, Pai do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Santa Joana d'Arc. Rogai por Pai do nós. Filho e do Espírito Santo.